Olá, pessoal! Então, vamos continuar o nosso conteúdo de biologia. Eu sou a professora Denise Menezes e vamos conhecer então hoje mais um grupo do reino animal, que é o nosso quarto grupo, que são os nematódios ou nematelmintos. Vai depender muito do livro que você estiver lendo ou do site. Os nematódios são conhecidos como vermes cilíndricos, então são vermes arredondados, diferentes do grupo anterior que nós estudamos, que eram os plateumintos, que eram vermes chatos, né? Tinham o corpo achatado. Os nematelmintos, eles têm uma característica que tem um dimorfismo sexual, dimorfismo, né? O que é isso? É quando a fêmea, ela é bem maior que o macho. Veja que em todas as espécies de nematelmintos, que a fêmea, elas diferem do macho no tamanho. E aí elas também possuem algumas características, né? O fato de terem boca e ânus, é uma novidade aqui. Nos outros animais, eles tinham apenas um orifício, né? Que servia tanto de boca quanto para sair os restos alimentares, tá? Eles têm também uma camada que reveste o corpo deles, que é bem resistente. Isso, inclusive, ajuda, né, na resistência contra o sistema imunológico. E geralmente tem um macho e a fêmea, né? E a fêmea ela é maior que o macho, como eu já havia falado para vocês anteriormente. Primeiro nematelminto que a gente vai conhecer hoje é a Ascaris lubricoides, a famosa lombriga. Quem aí nunca teve uma lombriga, né, gente? Lombriga aí que é muito comum na fase infantil, né, as crianças. E as lombrigas, né, Ascaris lubricoides, vai gerar uma doença que é chamada ascaridíase. Vejam aqui a lombriga, para quem não conhece as lombrigas, viu, pessoal? E vejam que aqui a fêmea, ó, ela é bem maior que o macho. E aí, a ascaridíase é uma verminose comum. Hoje em dia ainda temos bastante nos países pobres que não tem saneamento básico. E o ciclo é bem fácil de entender. A pessoa ela vai se contaminar como? Através de ovos que estão em alimentos ou água contaminado. Ao ingerir esses ovos, esses cistos, eles vão chegar no intestino delgado, vão eclodir, gerando os vermes adultos. Esses vermes adultos vão passar a se reproduzir, né, gerando mais lombrigas e também gerando os cistos, né, gerando os ovos que vão ser liberados nas fezes, contaminando novamente, iniciando com isso outro ciclo. Elas vão estarem no intestino delgado, né? E por isso vão gerar sintomas relacionados a isso, como é o caso das dores de barriga, né? Do abdominal, coceira na pele, por quê? O professor nunca ouvi falar que dava coceira na pele, porque dá uma reação imunológica, é uma reação do corpo à presença desse parasita. Náuseas, né? Vontade de vomitar, inflamação nos brônquios. Por que inflamação nos brônquios? Porque muitas dessas vermes que estão no intestino passam a subir e elas chegam na faringe, podem ser engolidas novamente e algumas podem se instalar nos brônquios, viu, pessoal? Gerando essa inflamação. Normalmente, não dá uma doença muito séria, mas quando elas passam a se dividir de forma muito acelerada, elas podem gerar uma obstrução no intestino e ser preciso ser feito, né, uma cirurgia. Mas isso, gente, são casos raros, tá? Nossa segunda doença, né, o segundo tipo de nematelmito é o ancilostoma, que vai gerar uma doença chamada ancilostomose. Nessa doença, os homens são o único hospedeiro desse verme. Como que vai ser a transmissão? A transmissão ela vai ser através da pele. Esses ovos desses nematelmintos, né, esses nematelmintos, eles vão estar presentes no solo. E aí, quando a pessoa ela anda descalço, esses vermes vão entrar pela corrente sanguínea, vão entrar pela pele, pela corrente sanguínea, vão chegar então no intestino.
E uma coisa diferente, né, dessa parasitose é que esse verme, né, o ancilostoma, ele tem como se fosse assim uma ventosa e ele fica grudado nas paredes do intestino. E aí ele passa ele fica se alimentando ali no intestino e com isso ele também gera feridas. E aí a pessoa passa a sangrar. Com isso, a pessoa ela pode ter anemia e ficar amarela. Então essa doença no popular ela é chamada de amarelão, justamente por esse sintoma. Terceira parasitose causada por nematelminto é a filariose. Tem como causador esse verme aqui, que o nome é muito feio, não vou nem tentar ler. Vejam aqui na imagem, ó, que todos são vermes cilíndricos, todos são vermes arredondados, viu, gente? Como que é a transmissão? Essa transmissão dessa doença é causada por um mosquito do gênero Culex. Um mosquito não, meu povo, uma mosquita, né? Na verdade, é através da fêmea. Todas as doenças causadas por mosquito, na verdade, são transmitidas pela fêmea, tá? Somente as fêmeas são hematófagas, somente as fêmeas ingerem sangue porque elas precisam do ferro para gerar os ovos. Os machos, normalmente, eles se alimentam apenas da seiva das plantas. E aí, como que vai acontecer essa transmissão? O mosquito vai picar uma pessoa e aí vai transmitir essa doença. A larva, ela vai se alojar no sistema linfático. E onde fica o sistema linfático? O sistema linfático é uma rede de canais que limpam, né? Fazem uma drenagem no nosso corpo. E elas vão estar presentes, o sistema linfático, nas virilhas, nos braços, nas pernas. E aí, com isso, esses vermes adultos, ó, eles fazem com que a pessoa fique inchada. E com isso, essa doença, ela passou também ela é muito conhecida como elefantismo. Próxima doença é a oxurose, viu? Ela é causada por esse verme, Enterobius vermiculares. Ele vive no intestino grosso. O homem também é o único hospedeiro desse verme, assim como aquela doença lá que é o amarelão. E ó, vejam novamente aqui, a gente tem o adulto, aqui é o macho e aqui é a fêmea. Veja aqui o dimorfismo sexual acontecendo. Vamos ter a larva e também tem a fase do ovo, né, que é a fase que pode contaminar o indivíduo. Como que vai ser a contaminação dessa doença? A pessoa vai ingerir os ovos, contendo ali esse enteróbios, vai ingerir no intestino delgado, esses ovos vão eclodir liberando as larvas. As larvas, elas vão durante a noite, elas vão migrar para a região anal, onde elas vão se reproduzir. E aí vão gerar novos vermes, né, novos ovos que vão sair nas fezes e vai iniciar novamente esse ciclo. E aí, com isso, um dos principais sintomas dessa doença é uma coceira na região anal, justamente por causa dessa migração que esses vermes fazem do intestino para a região anal. Isso ela acontece muito durante a noite, é uma doença bem comum, uma verminose bem comum em crianças, né? Porque geralmente criança põe muita mão na boca. Aqui é o exemplo das larvas, elas são muito pequenas, e aí, os nemateumintos são esses, né, que eu apresentei para vocês. Qualquer dúvida, né, se vocês tiverem pergunta, é só me procurar depois da aula, tá bom? Então, tchau, pessoal.